Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos, você que está nos acompanhando neste momento na transmissão da Escola Sabatina deste sábado. Nós estamos aqui muito felizes. Eu sou a Cláudia Portugal e eu quero mandar um grande beijo para todo o pessoal do distrito aqui de Santa Luzia, em Juiz de Fora. Nós estamos transmitindo essa Escola Sabatina aqui da Igreja de Santa Luzia. Eu, as minhas amigas aqui, pastoras, como nós carinhosamente chamamos as esposas dos pastores aqui, eu gostaria de apresentá-las nessa manhã de sábado. Aqui eu tenho a Ellen Márcia, que cuida aqui junto com o pastor Lemuel do Distrito Central de Juiz de Fora. A Miriam Sete, esposa do pastor Mateus, que cuida do Distrito de Linhares. E nós estamos aqui muito honrados com a presença da Laísa, nossa chefe, cuidando aqui de toda a região do sul de Minas, do Ministério da Mulher, do Ministério da Criança. E eu queria, Laísa, que você desse aqui as boas-vindas e dissesse um motivo especial de nós nos reunirmos aqui nesta manhã, né? Só entre mulheres, tá bom? Cláudia, para mim é um prazer, um privilégio muito grande de estar aqui com vocês. A honra é toda minha. Semana passada assistimos a lição que os pastores passaram aqui, foi muito legal. E hoje nós temos esse privilégio. Eu agradeço o convite de estar com vocês. E como você bem disse, hoje estamos aqui só mulheres, só pastoras, porque amanhã está começando a nossa Semana de Evangelismo do Ministério da Mulher. Ontem nós tivemos uma live muito especial através da União e foi apresentado para nós alguns detalhes dessa semana. E vai ser uma bênção, queridos. Teremos o pastor Giovanni pregando para nós, a Melissa Barcelos trazendo os louvores e queremos convidar você para que participe. Vocês já imaginaram que com apenas um compartilhamento seu, uma mensagem, um recadinho, uma outra pessoa que ainda não conhece a verdade, ela será encaminhada para essa semana e talvez pela primeira vez ela poderá se converter, conhecer a Deus apenas por um compartilhamento nosso. Então esse é o nosso pedido, nosso desejo, que nós compartilhemos com outras pessoas. O tema da semana será Ele Virá, que é o que a gente mais deseja, que a gente mais espera. Então eu estou muito feliz e ansiosa para o início dessa semana, Cláudia. Vai ser especial, né? Uma semana para falar de esperança em dias assim, né? Sempre foi tão importante, mas as pessoas agora estão sedentas, né? Desse assunto. E complementando tudo isso que vai acontecer nessa semana, nós vamos nos debruçar no estudo de Gênesis, né? Que foi o que a gente estudou e nós vamos recapitular agora. Eu gostaria de pedir que você fizesse uma oração, então, pelo estudo da lição. Muito bem, então feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Querido Deus, neste momento nós estamos reunidos, nós aqui na igreja e os irmãos nos seus lares, para o estudo da lição da Escola Sabatina. Nós pedimos que o Senhor nos ensine mais uma vez, apesar de ser um assunto conhecido, um assunto sobre Gênesis, que nós achamos que já sabemos, essa lição apresentou para nós muitos detalhes extraordinários, que muitas vezes nós não sabíamos, e te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra é assim. Ela sempre apresenta para nós algo novo, algo diferente, algo surpreendente. Abençoe aqui nós que passaremos a lição, abençoe os irmãos que estudaram e essa recapitulação que agora faremos. Isso nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Como a Laísa bem lembrou, né? Você está assistindo aí, nos acompanhando através de alguma rede social, Facebook, Instagram, mande o seu olá. Como é que o pessoal diz? Aperte o coraçãozinho aí para curtir, né? E se você tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira acrescentar aqui no estudo da lição, mande para nós. A sua participação ela é muito bem-vinda nesta manhã. Eu já mandei o meu beijo para o distrito. As meninas quiserem mandar um beijo aí para o pessoal da igreja que estiver assistindo, fiquem à vontade. Eu quero. É muito bom ter oportunidade de interagir com as amigas, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, mas o mais gostoso mesmo é ter o feedback de vocês e dessa maneira a gente vai trocando carinhos, né? O uso da tecnologia, mas o sentimento aí sempre muito presente, muito real. Estou com muita saudade dos meus irmãos ali da Igreja Central de Juiz de Fora e recebam aí nosso beijo, nosso carinho, mesmo à distância, sintam-se abraçados. Eu também quero mandar um abraço aí para as minhas queridas irmãs do Distrito Linhares, não só as irmãs, estou vendo que já tem irmãos também conectados, afinal de contas a palavra de Deus é para todos, né? Para todos. Essa é uma semana que está sendo dirigida pelo Ministério da Mulher, mas é para todos, então
Um bom sábado para você aí do Distrito Linhares, que está conectado com a gente. Um beijo grande aí para as minhas irmãs queridas. Estou vendo aqui a Lourdinha Toledo já está lá conectada. O Vitor Ney lá de Goianá, feliz sábado, Vitor. A Lúcia Araújo lá do Linhares também. O Jefferson Kelber da Igreja do Bandeirantes, o pessoal da Igreja do Filgueiras. Tem bastante gente já conectada. Vou pedir para você fazer o seguinte, você que está assistindo aí, compartilha esse link que você está assistindo, compartilha no Facebook, convida os seus amigos no WhatsApp, para que a gente tenha mais pessoas assistindo, para que possam ser todos alcançados pela Palavra de Deus. Então, compartilha aí, chama os seus amigos para assistirem essa escola sabatina, que vai ser muito especial hoje. E tá mais bonita, né, Cláudia? Com certeza. Tá mais bonita hoje, porque só mulheres aqui. A gente é suspeito, mas eu concordo com isso. Então compartilha aí então para a gente alcançar aí o maior número possível de pessoas assistindo essa escola sabatina. Vamos começar? Vamos começar então. A criação, Gênesis como fundamento, a parte 2. Semana passada ali, então, nós encontramos fundamentos importantes da base do Gênesis, como casamento, como sábado. E por que esse entendimento é importante para nós como cristãos? A maneira como nós enxergamos, a maneira como nós interpretamos o Gênesis, ela vai determinar toda a visão, toda a interpretação que a gente faz da Bíblia. E essa lição dessa semana, ela traz outros aspectos que nós vamos estudar aqui. Será que a Bíblia ensina uma visão antiquada e não científica da cosmologia? Será que a maneira como nós enxergamos o Gênesis ou a Bíblia, a origem da vida, a interpretação que nós damos, né, para as relações sociais das pessoas, será que isso através do Gênesis, isso é relevante ou não? Será que isso tem compatibilidade com a ciência ou não? O que você pode falar para nós, Miriam? Bom, o tema geral dessa lição, só para a gente lembrar aqui, é como interpretar as Escrituras. Então a gente falou durante essas 8, agora a 9ª lição, né? Essas 9 lições nós falamos sobre a importância da Bíblia, da Palavra de Deus, das Escrituras. Nesse momento aqui da lição, precisa a gente lembrar que a Bíblia durante muito tempo ela foi considerada a de maior autoridade na sociedade. Só que chegou um momento que a gente conhece como iluminismo, que foi um movimento científico lá no século XVIII, que a Bíblia deixou de ser considerada verdade absoluta para toda a sociedade. Nesse movimento científico, o que foi colocado no centro foi a visão do homem, a experiência do homem. Existe um pensador chamado John Locke. John Locke foi considerado aquele que considerava o homem uma tábua rasa, ou um papel em branco, para a gente entender bem. E que antes da existência do homem não existe nenhuma verdade. Só existe verdade a partir do nascimento, a partir das experiências. E aí Deus e a Bíblia perdem o seu lugar de autoridade, e o que é colocado no lugar de autoridade é o homem, a sua própria experiência. E aí surgem outros pensadores também, surge Rousseau. Rousseau começa a falar diferente da Bíblia. Ele fala que o homem não nasce mal, mas o homem nasce bom, e quem corrompe é a sociedade. E aí Rousseau vem trazendo novas ideias, novas teorias, e tudo que é colocado no centro agora é o racionalismo, é a experiência, é aquilo que é considerado verdade a partir da experiência do homem. E a Bíblia deixa de ter um lugar importante para a sociedade. Então esse é um movimento que eu acho que é muito importante a gente lembrar, que é o movimento do iluminismo, século chamado século das luzes, que eu prefiro chamar de século das trevas. Vocês me corrijam aí. Se vocês não concordam, vocês me corrijam. Mas foi um século que a Bíblia foi tirada do seu patamar, do seu lugar devido. E aí então começa toda a confusão, inclusive do Gênesis. A origem da vida começa a ser questionada. O relato de Gênesis começa a ser questionado como sendo um relato não literal. A princípio não negaram direto, né, o relato de Gênesis. Simplesmente disseram que não era um relato literal, mas que era poético também, né, Miriam? É verdade, nem fidedigno. Começa a ser questionado. Que antes não havia espaço para dúvida, não havia espaço para questionamento, começa a haver agora espaço por causa desse momento científico que a gente chama de iluminismo. E aí é interessante a lição falar do naturalismo e do materialismo, né? Então a gente vê hoje a questão do materialismo, como você também, né, contribui, né, com essa visão do homem no centro. Então, o que interessa é a matéria. O que eu pego, o que existe, agora o que é transcendental, né? A existência de um Deus, de alguém que é onipotente, onipresente, isso não posso porque eu não provo, eu não pego, né? Não existe para mim. E aí vem o entendimento, por exemplo, de um grande pensador do materialismo que é Karl Marx,
né, que entende que tudo aquilo que eu produzo, isso afeta, que é a matéria, isso afeta as nossas relações, né, o consumo das pessoas, a produção e o consumo das pessoas, e isso define a sociedade. O que Deus tem, os planos de Deus não tem nada a ver com o que acontece aqui nesse contexto, né? Até porque, Cláudia, você falou um ponto interessante aí, o milagre, por exemplo. O milagre não pode ser testado cientificamente. Né? E tudo que é científico, existem testes consecutivos, vários testes para entender aquele fenômeno. Agora, o milagre, como é que vai? O milagre não acontece o tempo todo. Então, não tem como haver um experimento para explicar o milagre. E aí, na verdade, não tem explicação mesmo, né? Diante da ciência aí. Há uma ideia interessante que hoje é chamado de científico. Inclusive, algumas pessoas falam assim, o Gênesis não tem nada de científico. Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, então por isso eu não acredito. Depende de qual é a definição de científico a gente toma. Se a gente toma essa definição de científico como algo que a ciência hoje explica como experimentado, testado, realmente o Gênesis não tem nada de científico. Agora, se a gente toma por ponto de vista que o científico é aquilo que é real, então sim, o Gênesis é totalmente científico. Depende do ponto de vista que a gente tem aí da ciência, do científico. A razão e a fé, elas não só podem, como devem andar juntas. E nesse caso de Gênesis aqui, hoje a gente tem muitos cientistas que dizem que não tem nada de científico no Gênesis, mas temos também muitos cientistas que concordam e não há nenhuma outra explicação melhor do que o Gênesis para a origem do universo. E cientistas que foram, assim, muito conhecidos por serem cristãos. Isaac Newton, que todo mundo conhece, né? Pela lei da gravidade, tantas contribuições físicas e matemáticas. É um homem que tem um comentário do livro de Daniel. É um estudioso profundo das profecias. E lógico que a visão que ele tinha do mundo passava pela visão que ele tinha de Deus, né? Então, se ele com todo esse conhecimento, esse reconhecimento científico que todo mundo confere a essas pessoas, conseguir incluir Deus na cosmovisão deles, está aí um exemplo, uma ilustração importante para nós também. E a lição, ela segue, então, falando do questionamento ali, sobre a Terra plana, que é muito atual. A gente tem visto aí muitos debates, algumas pessoas agora defendendo que a Terra é plana, que a Terra é quadrada, né? E será que a Bíblia fala um pouco sobre isso? Laís, você tem aí uma contribuição para trazer para nós? Quando eu peguei a lição de domingo, estudei a lição de domingo, eu achei muito legal começar com uma pergunta. Uma Terra plana? Eu achei muito interessante isso. E aí eu lembro que há muito tempo eu já tinha ouvido falar que haviam pessoas que acreditavam piamente que a Terra era plana, mas assim eu havia me esquecido. E quando a lição trouxe isso, eu falei, gente, é verdade, muitas pessoas ainda acreditam. Mas para a gente entender um pouquinho, eu trouxe aqui antes da Terra plana um conceito básico, que é o conceito de fundamento. Bom, Gênesis é o fundamento da nossa fé. E fundamento, para quem mexe com construção civil, quem é pedreiro, quem é arquiteto, sabe muito bem que se um fundamento não estiver bem alicerçado, como que levanta a parede, como que põe telhado, como que vai sustentar o peso? Então, é impossível. O alicerce é tudo. Na nossa vida cristã, o alicerce espiritual é tudo. Tanto é que, por exemplo, eu não posso basear a minha fé naquilo que o meu esposo acredita. Eu tenho que acreditar, eu tenho que ter a minha base. O meu filho não tem que acreditar em Deus ou na Bíblia pelas historinhas que eu conto. Não. Ele tem que se alimentar e desenvolver a sua base. E o Gênesis aqui traz para nós, então, falando sobre isso, a base. Gente, se você pegar o capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, você vai ver que ele coloca aqui a base de tudo. A base da criação do universo, da criação dos animais, da criação do homem, do sábado, de como surgiu o pecado, do casamento, da promessa messiânica de Jesus. Então aqui está bem a nossa base. Mas vamos lá. Por que tem tantas pessoas então que dizem que a Terra ela é plana? E aí a lição trouxe 2 versos muito legais, assim, extraordinários, que falam sobre isso. O primeiro é Apocalipse 7:11, eu até gostaria de ler aqui. Diz o seguinte: depois disso, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. Aí as pessoas ouvem e falam, o que tem canto é só alguma coisa quadrada, só quadrado, né? A gente aprende na escola. A minha filha está no 3º ano, ela está aprendendo sobre a geometria, sobre as formas, e a pessoa ali fala, tá vendo? A Bíblia diz que a terra tem cantos.
Mas quando a gente também lê Apocalipse 20, que é o outro verso que a lição trouxe, eu gostaria de ler com os irmãos, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. A gente tem que entender que quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita para pessoas no sentido muitas vezes figurado. E não é só a palavra canto aqui que está no sentido figurado ou é uma metáfora. Por exemplo, a gente tem quando diz as janelas do céu serão abertas, né? Quando o sol parou. Ou que o sol parou, no dilúvio lá em Gênesis 7, que diz que as comportas do céu se abriram. Tudo isso é linguagem metafórica. E quando Moisés prometeu para o povo que eles herdariam a terra que emana leite e mel, não era necessariamente um rio que passava leite, uma cachoeira que derramava mel. É uma linguagem metafórica. Mas eu fiz uma pesquisa, Cláudia e meninos, e eu descobri algo interessante. Quantas pessoas vocês acham que hoje no Brasil acreditam que a Terra é plana? Tem alguma ideia? Eu acho que são muitas, mas não tenho ideia. Eu até anotei aqui, gente, de acordo com a Datafolha, 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Aí você pensa, mas um total de 100, só 7% é pouco. Só que isso se traduz em 11 milhões de pessoas que creem que a Terra é plana. E aí a gente pensa assim, gente, essas pessoas aí não são estudadas, elas não estudaram. Meu microfone está ligado? Som. Só testando o microfone aqui, nós vamos continuar. Certo? Muito bem. Gente, olha só que interessante isso daqui. A gente pensa assim, essas 7 milhões de pessoas que acreditam que a Terra é plana não devem ter nenhum tipo de estudo. Nunca foram à escola, nunca tiveram a oportunidade de estudar. Isso não é verdade. São pessoas acadêmicas, são pessoas com formações que creem nisso. Mas por que elas creem? Por causa desses 2 versos que a gente leu agora lá em Apocalipse. Porém, tem uma palavra que muda todo o sentido, meninas. E essa palavra é o seguinte: a palavra canto, lá em Apocalipse, deixa eu até pegar aqui a minha colinha. A palavra canto, ela é grega e ela se chama gonia. Gonia significa ângulo. Então, quando Deus disse que nos 4 cantos da terra, Ele estava dizendo nos quatro ângulos da terra, nos 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste. É muito extraordinário isso. E aí, a lição segue, e eu pensei em algo interessante assim, nos nossos dias atuais, quantas pessoas será que acreditam ou que fazem a diferença dizendo, não, a terra realmente é redonda? Então, a gente tem algumas pessoas famosas, meninas. Posso citar aqui rapidinho essas pessoas famosas que acreditam nisso? Então, começando um pouquinho mais atrás, Pitágoras, que viveu 600 anos antes de Cristo, Pitágoras disse, não, a Terra é redonda. A gente também tem uma pessoa com um nome muito esquisito que chama Eratóstenes, que viveu também 200 anos antes de Cristo, e ele disse assim, a Terra é redonda, e ele é até chamado de o pai da matemática geográfica. Então, pessoas muito ilustres. E a gente tem Fernão de Magalhães, que há 500 anos atrás saiu em expedição para circunnavegar o mundo, e ele levou 5 barcos com 250 homens para essa missão. Sabe quantos deles voltaram vivos? Só 18. E ele mesmo morreu. Porque antigamente se acreditava, Miriam, levanta a sua lição assim para mim. Acreditava que se um barquinho estava navegando, né, quando chegasse aqui no final, pum, o barco caía, a pessoa perderia, assim, cairia no sistema solar, né, e é um abismo. Então essa era a mentalidade. E eles comprovaram que não, que a Terra de fato ela é redonda. E tem mais uma pessoa que eu gostaria de citar aqui. Um brasileiro, claro. Gente, como assim, né? Brasileiro também é top. A gente tem aqui o Amir Klink. Ele também demorou 88 dias para navegar por todo o mundo num barquinho. Olha isso, que interessante, né? E olha só, o nosso ministro
que é astronauta, e as crianças que talvez estão aí assistindo a gente, que sempre dizem, eu quero ser astronauta. A gente tem um brasileiro que foi, e ele pôde dizer pra gente, o Dr. Marcos Pontes, ele disse, gente, acredite, a Terra é redonda. De quem viu lá de cima, né? Da visão De quem viu lá de cima. Mas só para terminar essa parte aqui de domingo, eu escolhi um texto de Ellen White que ela dá um detalhe interessante, eu até anotei aqui na minha folha. Ela diz assim, Deus, Ele qualificou o seu povo para iluminar o mundo. Ele os dotou de faculdades por meio das quais devem eles estar e desenvolver sua obra, até que ela circunde o globo. Então, Ellen White mais uma vez trazendo para nós a percepção, né, a certeza de que o nosso planeta, ele é um globo. E poderíamos citar aqui mais pessoas, como Aristóteles, que viu o eclipse e via a sombra, né, do Sol e da Lua, e ele dizia, não, gente, nosso planeta, de fato, é redondo. Essa é interessante essa discussão, e eu achei muito carinhoso, só para finalizar, o que a lição diz lá no rodapé de domingo. Eu achei carinhoso o seguinte, a gente aqui não está dizendo é redondo e quem acredita que a Terra é plana está equivocado, falta estudo, não é nada disso. Tanto é que a lição diz assim, e você? Você acreditaria que ela é plana ou redonda? Então, respeitando aquelas pessoas que pensam diferente de nós, apesar das evidências bíblicas e científicas que a gente teve por meio dessas pessoas tão ilustres, né? São comentários de domingo que eu acho interessante. Laísa colocou aqui que às vezes na Bíblia se usa uma linguagem figurada, né, Laísa? Uma linguagem poética, e às vezes usa um termo que era segundo os olhos de quem estava escrevendo, segundo a visão de quem estava escrevendo. Sim. Esse fenômeno a gente chama de fenomenologia na Bíblia. Quando se escreve, o autor estava escrevendo aquilo que ele via, que era real diante dos seus olhos, como por exemplo o sol parar. Quando Josué ora para o sol parar, a gente sabe que o sol não está em movimento. O que está em movimento é a terra, mas o que ele viu na hora era o sol parando. A gente olha hoje para o sol, a gente vê o sol nascendo e ele se pondo, né? É uma visão que nós temos, então isso a gente chama de fenomenologia, que é como o autor via. Então é interessante também a gente lembrar disso quando a gente for fazer uma análise do texto bíblico, e principalmente do Gênesis, a gente tem que lembrar. E é tão comum na nossa vida usar metáforas que todo sábado o adventista usa essa metáfora. Vamos fazer o pôr do sol. Quem diz que o sol se põe? O sol não se põe, e a gente fala isso e a gente entende exatamente o que queremos dizer. Não estamos dizendo literalmente que o sol está se pondo, mas você dizer isso, gente, chegou a hora do pôr do sol, todo mundo entende. É o movimento aparente do sol, né? A Bíblia ela é muito rica e a gente vê que a criação ela não aparece só nessa questão geográfica que a gente tem discutido aqui, mas existem aspectos do Gênesis que respingam na questão da literatura, né, Ellen? A gente viu aqui a lição colocar na explicação, na explanação da segunda-feira, uma relação com alguns escritos muito antigos que foram sendo descobertos e que parece que de alguma maneira apontavam para o Gênesis. O que você encontrou aqui de interessante? É incrível, né? Ver a digital de Deus na ciência e agora pensando um pouquinho na questão da literatura. Mas antes de falar da literatura propriamente, eu acho interessante a gente refletir na importância da escrita em si. Por quê? Nós sabemos que no período da criação, dilúvio, nesse período não havia registros escritos. Tudo era transmitido de pai para filho, todo o conhecimento, todas as histórias, tudo era pela tradição oral, né? Então, a invenção do sistema de escrita foi algo fundamental, não somente para as sociedades, mas também para a preservação da verdade da Bíblia. E a gente sabe que a escrita, ela facilita a memória. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, o que vocês disseram? Quais foram as primeiras palavras de vocês no dia de ontem? Exceto bom dia, não vale. Talvez a gente não se lembre, porque a nossa memória, ela é curta. A gente grava mesmo aquilo que mexe com a emoção, né? Então, a escrita ela é muito útil para exatamente esse registro das memórias, para a comunicação das pessoas, em se tratando aqui de distância de tempo e espaço.
se uma pessoa, por exemplo, a lição, né? O mundo todo está estudando o mesmo assunto. Nós estamos distantes na questão espacial e também na questão do tempo. Nós temos como saber do que aconteceu, nós cristãos acreditamos no início de tudo. Então esse registro, e tão bom também pegar as cartinhas do nosso tempo de namoro, não é assim? Eu tenho todas. Então, pois é, que delícia! E os filhos terem exatamente esse sentimento gostoso de no momento daquele registro, né? A representação do nosso pensamento, com certeza ajuda muito, porque uma coisa é o que está dentro da nossa cabeça, mas a gente tem como transferir isso e compartilhar o que a gente pensa com as outras pessoas. E, no caso, a documentação histórica. É através da escrita que se fez essa documentação histórica. E um desses documentos históricos que nós podemos citar aqui é exatamente a epopeia falando assim, aportuguesadamente, Atrahasis. É uma epopeia que fala da criação, porém de uma forma diferente, né? Peculiar, né? Bem peculiar. Eu vou falar assim, por exemplo, algumas semelhanças e as diferenças com vocês. Semelhança, o uso da argila. Na epopeia, disse que um Deus morto, sangue e carne de um Deus morto, foi misturado à argila, e então o homem foi criado a partir dessa mistura. E nós sabemos, o relato bíblico diz que o homem foi criado carinhosamente por Deus do pó da terra. E depois ele sopra para que tenhamos o fôlego de vida. Não existe nada de sangue de Deus morto misturado a barro. E um Deus menor, e ainda dizem, um Deus menor que foi morto. E então já começamos aí as diferenças. A única semelhança seria exatamente o fato do uso da argila. Mas podemos citar outras diferenças. Por exemplo, aqui na epopeia, o homem trabalha para Deus descansar. Que coisa, né? E no relato bíblico, a gente vê Deus criando tudo para o homem. Tudo, com carinho. E Ele mesmo, ao final do dia, diz, muito bom, né? Esse está tudo bom, enfim. Então, Ele mesmo já ali registrando que estava fazendo o melhor para a sua criação. Depois de tudo pronto, o clímax foi exatamente um homem feito do pó da terra. E então, no dia seguinte, ambos descansaram. Eles descansam juntos. Outra diferença, a questão do Deus morto e seu sangue mistura-se com argila para criar 7 machos e 7 fêmeas. E nós, segundo o relato bíblico, Deus criou Adão e Eva a partir da costela de Adão. E esses então se multiplicaram, tiveram esse poder também criador, a criatura gerando e povoando a terra. E uma outra diferença, a questão dos sinais de conflito. Percebe-se claramente nessa epopeia muito conflito, o próprio assassinato desse Deus menor. Então a gente percebe não só o conflito, mas essa questão hierárquica ali, muito clara. E aqui na criação do relato de Gênesis não há nenhuma violência, muito pelo contrário, a gente vê o amor retratado em cada pequena ação, cada pequeno gesto, Então assim, é muito interessante perceber essa digital de Deus no escrito bíblico. E eu vejo aqui também a importância de pensar que Deus conduziu, inclusive, essa questão do sistema de escrita, sabe? Por quê? Porque não é só a documentação da história da humanidade. Não, é o registro e a documentação de um Deus
Criador. Ellen, eu achei muito interessante que aqui no finalzinho da lição de segunda, a lição fala que Moisés foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever Gênesis. É mais uma vez Deus mostrando a preocupação dele de que a gente soubesse a verdade, né? E que jeitinho tão especial que nós somos criados, de uma maneira assim simples, sem complicações, mas extraordinário, como você mencionou, e a preocupação de Deus em manter o registro escrito, por isso então, documentado para que passasse de geração em geração. Eu achei muito interessante você chamar a atenção para essa questão da escrita, exatamente, né, por esse caráter documental, esse registro que fica depois. E esse é um exemplo de muitas histórias, né, poesias e registros de povos variados ao redor do mundo, em que se encontram paralelos com a criação ou com o dilúvio e que geram às vezes essa dúvida. Então, será que o Gênesis não é só mais uma historieta dessas? Então, uma das maneiras de contrapor isso é pensar o seguinte: com tantas diferenças como as que você revelou, a gente percebe que talvez não seria o contrário. Será que esses povos não se inspiraram no relato bíblico, no registro bíblico do Gênesis por Moisés, para criar essas suas distorções da divindade? Porque isso, que é uma visão pagã, são muitos deuses que têm características humanas, eles têm sentimentalismo, sentimentos humanos, o que é muito diferente do nosso Deus, como você mesmo chamou a atenção. Ele criou por amor. Deus não tinha ódio, ele não tinha, né, interesse de trabalho, né, de forçar alguém para fazer alguma coisa no seu lugar. Ele tinha interesse em se relacionar em amor conosco. Então, essa é uma maneira importante da gente interpretar esses registros também que existem, que são históricos, mas à luz da Bíblia, que é um registro fidedigno, né? A gente vê como não só a lição dessa semana conversa com a lição da semana passada, mas como isso mostra para nós que o Gênesis conversa com a Bíblia toda, né? Se eu discordo, se a minha interpretação é equivocada, ela é metafórica, não, eu leio o Gênesis, mas isso é poesia, isso é só mais uma história registrada, isso vai comprometer todo o seu entendimento da Bíblia, inclusive desse Deus de amor que nos criou para se relacionar com a gente. Uma curiosidade sobre isso, Cláudia, existe a teoria da evolução, e a teoria da evolução ela não tem a ver com a origem do universo. A teoria da evolução ela tem a ver com a origem da vida. O que explica, a Lilian estava comentando isso aqui antes com a gente, né? E eu também me surpreendi, porque eu genericamente achava evolução do universo. Quando a gente vai ver cientificamente, a evolução ela tem a ver com a vida, com a origem da vida e como nós chegamos a ser como somos hoje. Mas a origem do universo, a gente tem uma ciência que se chama cosmogonia. E, pasmem, a cosmogonia não explica, não há nenhuma teoria melhor do que o Gênesis, de origem do universo. Não tem, porque começa-se a pesquisar, fazer experimentos, estudos e tal, mas não consegue nenhuma explicação. Então, aquilo que a gente tem de maior confiança é o Gênesis, inclusive para a ciência, que está dentro da cosmogonia. Interessante, né? Inclusive, a Igreja Católica, há pouco tempo, ela aderiu a essa, que você disse aí, olhar para o Gênesis como... uma metáfora, algo não literal. Não literal, não 7 dias de criação, que a gente chama de teísmo evolutivo. Então, tentou-se associar a evolução com a crença em Deus Criador. Então, há essa mistura, há essa confusão, exatamente porque na cosmogonia não tem explicação melhor do que o Gênesis. E aí o cristianismo acaba, hoje a Igreja Católica acabou aderindo a isso, de que o Gênesis não é totalmente real, não é totalmente literal. Então, a gente percebe aí que a Bíblia, o Gênesis, é realmente a melhor explicação que a gente tem para a origem do universo. E é perigoso, né? Só um detalhezinho. É interessante pensar que a Bíblia tem ciência, a Bíblia tem literatura, mas ela é um livro inspirado por Deus. Ela vai muito além de tudo isso, né? E para o cristão é nossa regra de fé e prática, mas ao mesmo tempo é a carta de amor. E a gente vê a literalidade no Gênesis quando Deus faz questão de deixar claro que houve tarde e manhã o primeiro dia, depois houve tarde e manhã o segundo dia. Então não há como a gente, analisando o relato bíblico aqui,
cientificamente, a gente pode dizer, analisando o Gênesis, a gente vê a literalidade, que realmente aconteceu em 7 dias literais da criação. A própria criação das plantas antes da criação do sol, que é indispensável, né? Como que as plantas iam viver milhares de anos sem fazer fotossíntese? Não iam sobreviver. Existem vários indícios, né, que mostram isso para nós. E tentar explicar tudo é muito perigoso, como a Miriam falou. Então como lá no começo eu não consigo determinar, interessante, a gênese de tudo, né? Então como eu não consigo determinar quem, então eu vou dizer que foi Deus. Mas aí o resto é esse processo em que, né, a evolução vai explicando e aí eu coloco Deus de lado de novo. Eu deixo ele lá atrás como uma coisa inexplicável e aí eu entro no laboratório e tento explicar, né, o resto da criação e da evolução do homem. Mas você quer falar isso, tá? A gente tava... O que vocês falaram, gente, a Bíblia é um livro para todos os gostos. Se você quiser ler histórias de amor, tem na Bíblia. Se você quer ler histórias de heróis, tem na Bíblia. Se você gosta de poema, tem na Bíblia. Profecia, tem. Livro histórico, tem. Então, assim, gente, estuda a Bíblia. Bom, é a melhor coisa. Posso interromper um pouquinho aqui pra gente mandar uns abraços? Eu ia falar isso também. Olha só, eu tenho aqui, que está comentando e participando com a gente aqui, o Daniel Alvin, a Neuza Santos, um abraço para vocês. Tem minha tia lá de São Paulo que está assistindo, a Ivone, tia Ivone, um abraço aí, tio Oscar deve estar assistindo também. Tem a Leila lá da igreja do Linhares. Temos bastante gente, eu gostaria de mandar abraço para todo mundo, mas é muita gente. Eu vou mandar aqui para a Vera, a irmã Vera lá do Filgueiras está sempre conectada com a gente, a irmã Vera. O Levi Ferraz também está sempre aí. A Nádia lá da igreja do Grama. Glaucimar Duarte, um abraço também para Glaucimar. Enfim, um abraço para todo mundo que está assistindo e mandem seus comentários aí, suas perguntas, caso vocês queiram participar com a gente. Manda aí pra gente que a gente está aqui para responder, se a gente soubesse. A gente pede ajuda dos pastores. Os universitários estão sentados ali. Eu quero aproveitar e mandar um beijo também aqui para Margarete, para todo o pessoal aí da igreja do São Mateus, o Roberto Pereira, irmão Roberto ali, todo o pessoal também representando os irmãos do São Pedro, Angelita Peixoto aqui com a gente também, o Evaldo, a Elaine. A Bíblia é um livro maravilhoso e é verdade mesmo, Elaine, viu? A Elaine também está dizendo da saudade da gente se reunir nas igrejas, né? Tá todo mundo esperando o momento vai ser os bancos vazios. É muito triste, é verdade mesmo. A gente está ansioso para que esse momento de reencontro aconteça, né? Patrick, Samires assistindo também, o Paulo Ferreira, Tassiana, gente, olha só, a internet unindo as pessoas, é uma amiga de infância minha que está lá no interiorzão de Minas e está assistindo a gente aqui. João Pedro, que legal que você está aqui também. Um beijo para vocês. E Camila, gente, nossa amiguinha está aqui, ó, acompanhando a gente também. Um beijo para vocês, obrigada pela participação. Tem mais 8 minutos. Vou te interromper rapidinho, de novo, tem uma pessoa aqui que a gente conhece, que acabou de entrar aqui. A gente tem que mandar um abraço para ela. A Lu, do pastor Leandro Rodrigues. Que legal. O pastor Leandro Rodrigues está aqui. Pastor Leandro, que alegria, muito bom, viu? Um abraço aí pra família, pra vocês, são muito queridos. Beijo, Lu, saudade de você. Beijo. Posso continuar aqui também? Meus recadinhos? Vilminha querida, sempre muito carinhosa, sempre muito presente. A Maria Helena, o Paulo, Ângela Lima, recebam aí nosso carinho. Cristina, a Nilza também, a Rosani, Michele, Tânia Lúcia, que legal ter você, Tânia, com a gente. A Jandira, o pastor Leandro Rodrigues, como eu já falei, muito legal, saudades de vocês. Giscardi, a Edilane, a Luziene, bom dia, meus amores, um feliz sábado para todos vocês, tá bom? Saudades demais da conta. Mas em breve, se Deus quiser, vamos estar de igreja lotada. Amém, isso que a gente espera mesmo. Quer mandar abraço sem Laísa, não? Para alguém? O meu abraço fica geral para todas as mulheres, os meus adolescentes, as minhas crianças. Um beijo para todos vocês, gente. Lohana tá assistindo também, acabou de entrar. Legal. Beijo, Lohana. Beijo, Lohana. A Neuza daqui, o Marcinho também mandando um oi. Douglas, muito bom ter vocês aqui com a gente, viu, pessoal? Vamos voltar então? Vamos voltar. Vamos tentar voltar aqui, A gente fica só mandando abraço.
É muita carência, né? Tá todo mundo carente desse abraço, né? Vamos lá então. Vamos aqui em volta disso que também nos une, né? Que não é só coronavírus, não é só vontade de abraçar todo mundo. O Gênesis promove essa união. E eu vou juntar um pouco aqui a lição de terça e quarta-feira. Não sei como a gente está aqui com o tempo aí, a nossa equipe depois passa para nós. Mas uma outra diferenciação que o Gênesis faz para tentar afastar o relato bíblico das questões desses registros históricos é na descrição que Moisés faz, na criação dos astros, né, da lua e do sol. Ele poderia ter usado o nome, lógico, as pessoas já dominavam as coisas naquele tempo, mas eram nomes que eram baseados em deuses pagãos. Então, para afastar as pessoas exatamente dessa confusão que a Ellen tratou ali na lição de segunda-feira, Moisés usa os termos luzeiro maior e luzeiro menor, para dizer, olha, eles têm uma função, eles foram criados com uma função. Eu queria ter falado isso quando você estava falando ali, Ellen. Isso é uma outra coisa que Deus fez por nós. Ele nos criou com um propósito digno, né? Ele cria o homem ali e ele diz, você falou da importância da escrita, a Laís falou da importância da Bíblia, e eu vou dizer para vocês da importância da gente conhecer a nossa língua. Isso é uma outra coisa que nos une como pessoas, a língua que a gente fala. Agora, aí lá em casa, eu e o Hugo, a gente estava conversando com isso. Olha, a primeira ação que Deus deu para Adão foi nominar os animais. Olha como é importante. Quando a lição coloca aqui e joga, parece que aleatoriamente, o naturalismo, o materialismo, a Miriam começa a trazer uma visão lá do iluminismo pra gente. Isso tem um propósito de ser. E às vezes a gente vê hoje em dia muitas pessoas usando as palavras de maneira aleatória. De maneira... tem um negócio agora que é ressignificação das coisas, que também é uma outra loucura que existe. Nós precisamos conhecer a nossa língua e nós precisamos nos apropriar dela quando a gente estuda a Bíblia e aprofundar do conhecimento que a gente tem. Olha para você ver o cuidado que Deus teve na hora de dizer sol e lua. Na hora de falar, olha, Moisés, nesse registro histórico que vai ser estudado até 2020, eu não quero que as pessoas se percam em relatos pagãos, em relatos variados, confusos da criação do mundo. Eu quero que eles saibam que eu criei isso daqui com um propósito. E que eu, como ela disse, eu estou acima, eu sou a fonte suprema da literatura, da poesia, da história, tudo isso. Bebam em mim. O irmão Roberto comentou aqui assim, misturar. Ou a gente crê 100% em Deus, ou não, né? O pastor Amin fala assim, 99% de verdade e 1% de mentira é 100% de mentira, né? Não tem confusão. Um resumão, então, aqui, disso que a gente está falando sobre os mitos, né? Para a gente só entender, mito seria uma definição de um enredo fictício, de algo que não é real. Existem muitos mitos, inclusive lá da antiguidade, que a Ellen citou aqui, muitos mitos que descrevem a origem do homem. Só que em todos os mitos, em toda a descrição que existe, seja a mais antiga que exista, em todos, o homem não é colocado como clímax, não é colocado como algo planejado. Alguns mitos trazem o homem como um acidente, aconteceu, surgiu. Ou para resolver um problema, né? Ou para resolver um problema, os até deuses descansarem. Colocar o homem para trabalhar e os deuses descansarem, quer dizer, a gente foi criado para ser escravizado, trabalhar no lugar de um deus, para esse deus ficar tranquilão, de boa, descansando. Então os mitos não trazem o homem como o centro da criação. E isso é o mais belo que existe no relato do Gênesis. Porque quando a gente lê o Gênesis, a gente percebe que sim, nós somos planejados. Nós somos criados com amor, nós somos criados pela própria mão de Deus. O relato bíblico traz todas as outras coisas criadas a partir da palavra. Mas no momento da criação do homem, Deus coloca as suas mãos e Ele nos forma a partir das suas mãos. Quer dizer que nós somos especiais para Deus. Então, quando a gente acredita numa outra teoria, num mito desses, que existe num relato antigo, tudo isso cai por terra. Todo o evangelho, toda a Bíblia cai por terra. E é por isso que a gente está falando aqui desde o começo, você que está assistindo a gente, é por isso que a gente está falando desde o começo que o Gênesis é a base, é o fundamento. Porque se a gente não acredita que Deus nos criou com um propósito, que Deus nos criou com amor, que Ele nos criou para que a gente pudesse ser feliz aqui na terra, né? O plano de Deus é que nós fôssemos 100% felizes. E não para a gente ser escravizado. Nós não fomos um acidente. Você que está aí assistindo a gente, você que é mulher, que a gente sempre
trabalha a questão de autoestima com as mulheres, né? Para você que está assistindo aí, que às vezes se olha no espelho e se acha feio, você foi planejada por Deus. Deus te criou com amor. Você é especial para Ele. Os homens também. Vocês todos foram criados por Deus com um propósito. Deus nos criou porque Ele nos ama. Ele nos amou antes mesmo de nos criar e é por isso que nós estamos aqui. Então a gente não pode permitir que isso precisa mudar a gente, né? Mesmo nem que seja, é exatamente o que Deus quer. Deus quer que você entenda a Bíblia, que você entenda sobre os fenômenos sociais, mas que quando você precisar olhar no espelho, né? Isso mexa com você, você fala assim, pera, não. Mas como a Miriam falou, né? Olha só, eu tenho um propósito, eu preciso olhar além disso, ou eu preciso mudar a perspectiva com que eu tenho enxergado algumas coisas. Existe uma onda muito grande que faz a gente não acreditar no relato bíblico. Começando, como eu disse aqui no início da lição, lá do iluminismo. Essa é uma onda muito grande, que vem até os nossos dias. Então a gente, quando crê no relato bíblico, a gente está indo contra essa onda que leva a sociedade. E nós, como servos de Deus, a gente precisa ser diferente. A gente precisa iluminar o século das trevas. Né? A gente chamou de iluminismo aqui o século das trevas. A gente precisa iluminar o século das trevas. A gente precisa mostrar, através do relato bíblico e através da ciência, porque sim, a ciência, como eu disse para vocês, a ciência se usa o relato bíblico para explicar a origem do universo. A gente precisa entender, precisa mostrar isso para as pessoas o tempo todo, porque é a base da nossa fé. Sabe algo que me chamou bastante atenção? Quando vocês disseram agora sobre o sol, os luzeiros, né, que Deus não criou com o nome de sol, e sim como luzeiro maior, luzeiro menor. Gente, quantas civilizações no mundo não idolatraram o sol como um Deus? O próprio nome domingo em inglês é Sunday, que é o dia do sol. Então eu consigo assim imaginar talvez a tristeza de Deus de ver, é algo tão grandioso para nós que somos pequenininhos, o sol é imenso, é uma estrela linda, maravilhosa, mas perto de Deus ele é tão insignificante. E aí eu me lembrei de um texto aqui, Apocalipse, eu gostaria de ler, Apocalipse 22, o verso 4, João descrevendo como será a nova terra, ele diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão sobre séculos dos séculos. E Cristo ele é tão paciente, ao longo dos séculos de história, quantos idolatraram o sol, mas vai chegar um momento que muitos desses que eram sinceros, que estarão no céu, chegarão lá e verão que o sol não era nada. A própria presença maravilhosa de Cristo vai iluminar toda a terra santa e o sol será insignificante. Mais uma vez, Gênesis mostrando pra gente assim, Deus é o dono de tudo e Deus ele quer ser o centro de tudo. E tudo que ele criou está muito abaixo dele. Ele é muito soberano e mais do que tudo aquilo que ele havia feito. Larissa, e aí a gente percebe, porque nós estamos num grande conflito, né? E a gente percebe exatamente Satanás tentando desviar o foco do ser humano. Às vezes, com uns, ele desvia com essas questões de adorar os astros. Às vezes, ele desvia com a racionalidade da ciência, né? E até mesmo os cristãos que às vezes ficam focados, como diz aqui na parte de quarta-feira, em cronologias, em genealogias, né? Porque em todos essas estratégias, eu diria, a gente percebe que Deus não está no centro. E cada pessoa tem a sua tendência, tem o seu fraco, tem a sua opinião, mas tudo isso desvia o cristão daquele que é o real foco, que deveria ser a presença de Deus, né? E a cosmovisão, que é a maneira como uma pessoa enxerga tudo, né? Vamos dizer assim, nós entendemos que a nossa cosmovisão, ela é cristã, ela tem Cristo no centro. Então, quando a gente parte dessa perspectiva e a gente entende isso, eu vejo a educação sobre essa perspectiva, eu enxergo a alimentação sobre essa perspectiva, a história, a literatura, precisa passar por isso. Então, os meus princípios, eles são baseados nisso. O que eu escolho para comer, o que eu escolho para ler, né? A maneira como eu direciono a minha formação, a minha educação, ela vai passar por aquilo que Deus deixou para mim. E eu encontro essas orientações na Bíblia, os princípios dele aqui. Então, se eu afasto Deus, eu nego a existência dele, eu digo, não, é só a matéria, é a árvore, é a planta, é o ser humano,
ou se é um Deus que criou o mundo e, né, não se interessou mais, a evolução tomou conta desse processo, eu comprometo todas essas outras questões. A gente colocou aqui a questão do sábado, não só a semana passada comentou, se os dias não foram literais na criação, como que a gente vai guardar o sábado hoje? Se aquela referência à tarde e manhã não era literal. Aqui a cronologia traz esse outro aspecto que eu nunca tinha parado para me deparar, né? Que ela determina o relato bíblico no tempo. Então, assim como Crônicas e Gênesis, eles limitam aquilo ali, dizem assim, olha, fulano viveu tantos anos e gerou Ciclano. E depois viveu mais tantos anos, teve filhos e filhas, mas ele morreu naquele período. E as gerações vão se interligando, a gente determina, fala assim, não tem espaço, né, para milhões e milhões de coisas acontecendo e você tentar né, enfiar uma coisa aqui no meio que seja da cabeça de seres humanos falíveis, porque é o que nós somos. Com muito conhecimento, com muito estudo, no final das contas nós somos pó. E Deus lembra disso da gente em Gênesis para dizer assim, se você me colocar no lugar certo, filho, eu vou fazer de você alguém que eu amo, alguém com quem eu quero passar a eternidade. E isso é maravilhoso, né? A gente pensar que a gente, ao mesmo tempo que é limitado à matéria, nós somos carne e osso, Deus dá uma perspectiva eterna para aqueles que escolherem, para aqueles que aceitarem. E essa liberdade preservada é, então, um tesouro precioso. Você é livre para acreditar que a Terra é plana, né? Você é livre para acreditar que Deus não te criou, que você é só matéria e ponto. Mas, se você aceitar o que Deus deixou para você, essa criação que tem muitos indícios científicos também, você percebe uma mudança da perspectiva da sua vida hoje, agora, e ganha uma perspectiva de eternidade. Eu não troco isso por filosofia nenhuma. Com certeza. Olha só, 1 Timóteo 1, versículo 4, olha o que diz. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovam discussões do que o serviço de Deus na fé. Sem que antes, né? Tudo deve ter esse propósito do serviço de Deus. Se não tiver com esse propósito de servir a Deus, até mesmo colocar o nosso foco nessas genealogias, nos relatos históricos, bíblicos, exatamente, para entender o lugar de Deus e o nosso propósito dentro desse propósito maior do divino. É bem interessante a gente entender aqui essa questão da genealogia e da cronologia, né? A questão da criação e do tempo, porque a pergunta que é mais feita, eu acredito assim, no meio científico, quando se fala da Terra, da criação da Terra, é qual a idade da Terra? Esse é um grande dilema, né? É um grande dilema porque os evolucionistas dizem que a Terra tem milhões e milhões de anos. Já os cristãos dizem que a Terra tem por volta de 6.000 anos. Por que a gente fala por volta de 6.000 anos? Quando a gente pega a Bíblia, as genealogias, e a gente vai interligando uma a outra, a gente vai chegar em mais ou menos 6.000 anos. Só que é interessante, importante a gente saber que o relato bíblico, ele não é um relato ininterrupto, que tem o tempo todo narrando, porque isso não é um propósito da Bíblia, de narrar o tempo que a sociedade existe, o tempo que a Terra tem. Esse não é o propósito, apesar de servir como base da ciência, a genealogia, a gente precisa saber que não é um relato ininterrupto, então a gente não sabe exatamente a idade da Terra. A gente fala 6.000 anos, que é a fim de mostrar que a gente crê que a Terra é muito mais recente do que os evolucionistas dizem. Isso é fato, não tem como a Terra ter milhões e milhões de anos de forma organizada, né, depois da criação. Agora, é importante a gente lembrar isso, que a Bíblia ela não é autoridade nisso quando a gente fala de exatidão de tempo, porque esse não é o propósito central da Bíblia, nos dá exatamente a idade da Terra. A Bíblia ela tem a contribuição científica e histórica, que a gente chama de uma posição horizontal, mas o principal dela é vertical, é o nosso relacionamento com Deus e a nossa redenção. E aí vem aqui um comentário da Lurdinha, ela colocou muito bem aqui, ela diz o seguinte: os ataques ao relato bíblico sobre a criação põem em xeque todo o plano da salvação. Se a morte não é resultado do pecado, não precisamos de um Salvador. Muito bom, muito bem colocado aqui pela Lurdinha. Por isso que a gente tem tantos mitos, por isso que a gente tem tantas teorias diferentes que tentam explicar a origem da Terra, a origem da vida, a origem do universo, porque é a base. E o diabo sabe disso.
E ele ataca ferozmente essas ideias, essas teorias, usando essas teorias para atacar o Gênesis, porque é a base da nossa fé. E com certeza coloca em xeque todo o plano da redenção e não faria nenhum sentido a nossa fé se a gente não acreditasse no Gênesis como sendo literal e Deus sendo o nosso Criador perfeito. E Jesus e os discípulos, a gente vê isso aparecer na Bíblia em outros contextos, né? Então, isso que a irmã colocou, então você imagina, se Adão e Eva não fossem pessoas, né, personagens literais, se eles fossem uma historinha de conto de fadas, não faria sentido Jesus lá na frente falar de novo deles, se referir a Abraão, a Isaac, a Davi, todas essas personalidades que existiram, né, que foram reais e literais, confirmando esse fundamento do começo de tudo, do começo da Bíblia, do começo do nosso planeta, do começo da vida, que é um relato literal. Isso comprometeria todas essas coisas, como a irmã falou. Eu achei muito interessante aqui no comentário do final da lição, existe essa pergunta que fala assim, por que também? A existência desse Cristo que veio e morreu uma morte física, né? Jesus morreu na cruz de verdade, ele ressuscita, então, qual é o sentido de a gente entender essa morte de Jesus na cruz no contexto de que o homem foi criado num mundo sem pecado, onde a morte não existia? E eu achei que você tocou bem nesse ponto, Miriam. Pensa comigo, se a morte ela faz parte do processo evolutivo, não faz sentido eu me preocupar com a morte. Mas Deus cria todos nós num contexto onde a morte não existe, porque ela não fazia parte dos planos de Deus. Nós vivíamos num contexto perfeito. A imperfeição, então se você não acredita que Adão e Eva existiram, então você também não acredita que o que eles cometeram foi um ato de separação de Deus, né? O pecado não existiu. Então não faria sentido um Deus vir se encarnar para morrer uma morte que era um processo natural e nos salvar de um pecado que nunca existiu. Rasga a Bíblia, logo taca fogo, né? Vamos curtir, como diz o outro, né? Não faz sentido. Deus está preocupado com tudo. A Bíblia ela faz sentido, não só demonstrando para nós esse fundamento histórico, literário, como ela faz depois dessa demonstração através de reiteradas citações, como Jesus o tempo todo cita outras passagens da Bíblia, demonstrando a confiabilidade que ele tinha naqueles relatos, a literalidade daqueles relatos, e traz para nós o fundamental sentido de nós existirmos, entendermos que nós fomos separados de Deus com a entrada do pecado no mundo, mas que nós recebemos a segunda chance com a morte de Cristo na cruz. Você e eu, se aceitarmos essa segunda chance, vamos herdar a eternidade ao lado desse Deus. Isso muda tudo, né? Isso como eu tinha falado antes. E Deus deseja que a gente encontre essa perspectiva nos dias de hoje, né? Essa história, ela está aqui na Bíblia com esse propósito de nos ajudar a entender o nosso lugar, né? Como você falou, o nosso lugar na existência, nós aqui em 2020, passando por tanta coisa. Eu tava comentando com umas amigas dizendo assim, ó, tem um lado que, assim, é até meio morto falar, mas eu vou falar aqui, que eu acho assim meio legal estar vivendo 2020. Eu penso assim, quando o Arthur tiver lá 20 anos, sabe? Ele vai dizer, ai, conversa com a minha mãe, porque a minha mãe, eu era bebê, minha mãe viveu a pandemia. Sabe aquele quando você conversa com uma pessoa que passou pela Segunda Guerra, conhece uma... A gente vai estar entre esses, né? Eu vivi a história, eu tô sentindo isso, sabe? Nós estamos participando disso. Esses personagens que viveram a história estão aqui registrados para nós, para trazer essa perspectiva. Vocês sentem que esse relato bíblico de Gênesis mexe com vocês hoje, traz essa libertação ou uma transformação de alguma maneira na atividade de vocês hoje, no contexto da rotina, do dia a dia de vocês? Com certeza, Cláudia, com certeza. Acho que Gênesis é o livro mais lido, porque quando nós começamos o ano bíblico, passamos por ele. O perigoso é parar nele. O problema é só começar, né? Muitas vezes. Temos que seguir, não é mesmo? Mas é maravilhoso saber disso, gente. E assim, como vocês falaram muito bem aqui, é a questão da autoestima. Saber que tem um Deus que me criou, que me ama, que preparou um lugar, que morreu pra mim. E morreu por mim, e Ele vai me levar para um lugar tão especial que eu vou conhecer pessoas como Adão e Eva e tantos outros. Isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz aqui. Eu queria aproveitar aqui para mandar uns abraços aqui agora. A Beth Pereira aqui de Santa Luzia mandando um feliz sábado para todos. Olha só, o Paulo e a Sheila lá de Taquara foram nossas ovelhas lá no 2º distrito nosso, lá no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês. O Eduardo Mello assistindo aqui. Nós temos também aqui o Adailton de Caxambu. Eliane, um abraço grande para vocês aí. Deve estar congelando. Isso aqui tá frio, lá em Caxambu tá pior ainda, viu?
Beth, um abraço para você. Igor também, o Isaac, a Ana Cláudia, a Bruna e a Márcia Cabral também está aqui assistindo com a gente. Um beijo para a Marina, também entrou aqui agora. Muito bom rever vocês aqui, mesmo que seja à distância pelas mídias sociais. Vocês têm aí, meninas, mais um beijo virtual para mandar? Quero mandar um beijo para a Lívia, para o Ricardo, para a Liliane. Bom dia, querida. Max Wellington, a Rosária Ciconelli, que legal, muito bom, querido, ter você aqui. Ricardo, Jerusa, bom dia, Jerusa. Carla Fusco, a Rose também. A Carla, tá, a família toda reunida ali, cada um com seu celular presente aqui conosco. Que bênção. A Rosária está dizendo, que bênção é ouvir essas mulheres de Deus nos ensinando sobre os princípios do Senhor. Amém, querida. Deus seja louvado. O João Marcos comentou, uma verdadeira bênção à criação de Deus, disponível à humanidade. Com certeza, com certeza. Um abraço também para Carla Andrade. Um feliz sábado para vocês. E a Vilma comentou, é mais fácil, confortável e até racional crer no criacionismo do que no evolucionismo. Pronto, falou e disse. Vilma, muito bom. Eu concordo com você. Gênero, número e grau. É muito mais fácil, mais confortável e mais racional acreditar no criacionismo e na história do Gênesis. Muito bom. Muito bem. Eu gostaria então de pedir, meninas, para nós encerrarmos aqui, encaminharmos para o fechamento dessa lição tão importante, que vocês deixassem as palavras finais de vocês, as impressões sobre esse estudo, né, e uma mensagem aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer primeiramente a companhia de vocês e de todo mundo que está aí assistindo pela internet. E a Claudinha falando aqui sobre essa questão histórica que nós estamos vivendo. E eu fiquei pensando, a nossa geração é uma geração assim privilegiada, porque, por exemplo, eu conheço a ficha que se coloca no orelhão. Vocês também, né? São dessa época. Hoje um termo aí, caiu a ficha. Os nossos filhos já não sabem o que é isso. Mas gente, eu era muito criança. Então, é o que eu vou falar, né? Eu era bem pequena. E eu não sou velha. Não é? Mas eu conheço a época da ficha, do orelhão, do cartão. E hoje estamos nós aqui fazendo um culto através da internet, né? O registro do Gênesis é a documentação do princípio de tudo da nossa história. E pelo andar de tudo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos pertinho do fim dessa história, desse mundo de pecado. E é isso que eu quero encerrar, apelando ao seu coração, para que você se aproxime cada vez mais desse Deus de amor, que te criou do pó da terra, que soprou nas nossas narinas, né? A gente toma isso para nós, foi lá com Adão, mas a gente toma isso para nós, porque nós somos alma vivente exatamente por esse fôlego de Deus. E é um privilégio. E o que Deus quer é que nós nos relacionemos com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. E não há caminho melhor para que isso aconteça a não ser aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse. Então, um grande beijo para vocês e um sábado muito feliz. Bom, obrigada, Ana, por você ter aceitado o convite. Foi muito enriquecedor ter você aqui, assim como todas as meninas também. E esse estudo de Gênesis, o que fica para mim é que Deus ele usa linguagens diferentes, como a gente falou aqui da história, da poesia, né, da parábola, da metáfora, do registro literal. Ele usa da história, da geografia, da filosofia, ele usa de tudo isso para se comunicar conosco. O Gênesis está aqui para dizer que o fim só tem sentido se nós entendemos o começo, né? Que cada um de nós possamos nos debruçar, como foi o convite, né, explícito da Laísa. Vamos à Bíblia, vamos estudá-la, vamos conhecê-la, porque ela é uma manifestação do nosso Deus. Se ele é tão importante para nós, a gente precisa conhecer e dominar esse livro. E que a nossa participação na história, que é o momento que a gente vive hoje, que ela possa ser revelada, assim como o Gênesis revela a Deus, que a nossa vida, que ela possa deixar claro isso. Esse foi um ser humano que viveu como um reflexo do Deus que existe, do Deus que o criou e que deseja salvar cada um de nós. Que isso possa ficar para você, foi o que ficou para mim. Amém.
Ou eu convido você que está assistindo a gente a se debruçar no estudo. É o que as meninas estão falando aqui. Caso tenha alguém assistindo que tenha alguma dúvida, que ficou com alguma dúvida no relato bíblico em algum momento da leitura, eu convido você a se debruçar sobre o estudo, sobre a orientação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai encontrar, inclusive na ciência, muitas evidências de que nós temos um Deus Criador e que nos planejou com amor. Então eu convido a você a estudar a palavra de Deus e a refletir esse amor de Deus e esse planejamento, né, que foi a criação, que você reflita aos que estão à sua volta, que você seja um mensageiro. Que Deus te abençoe e um feliz sábado a todos. Já que eu estou nessa poltrona aqui, eu vou fazer que nem o pastor Luiz Gonçalves. Vou chegar mais perto agora. Momento final aqui. Eu queria dizer para você que está aí assistindo a gente, primeiro, muito obrigada por ter participado conosco, foi uma bênção. Mas olha aqui bem para mim. Olha aqui para mim. Tá olhando? Olha aqui para mim. Agora um recadinho muito importante para vocês. Nós dissemos aqui no início que amanhã vai começar a nossa semana do evangelismo do Ministério da Mulher. E você não pode ficar de fora. Vai ser em formato de live todos os dias. Teremos a Melissa Barcel trazendo a mensagem musical, o pastor Giovanni com a mensagem da palavra. E você vai ficar aí de fora. 7h10 da noite. Nós vamos começar e eu convido você, chame pessoas para participar, participa com a gente, porque, modéstia à parte, é a melhor semana do ano. Certo? Gente, muito obrigada pela participação de todos, minhas amigas. Que prazer estar aqui com vocês. Matei a saudade um pouquinho, foi ótimo. Que Deus abençoe todos vocês, queridos. Tá bom. Então eu convido você para onde você está, para que aqueles que podem curve a sua fronte, feche seus olhos e nós vamos nos comunicar, vamos orar a esse Deus Criador. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, porque a nossa vida não surgiu ao acaso e nós não estamos aqui vivendo sem sentido. O propósito de tudo é te conhecermos, estarmos mais perto de Ti e vivermos para a Tua glória, Senhor. Como cada ser humano vai descobrir a maneira de manifestar esse propósito, nós precisamos empreender uma jornada. E essa jornada o Senhor deseja que seja feita através da Bíblia, através da contemplação da natureza, através da interação com outras pessoas que já viveram e buscaram a Tua vontade, deixaram aqui biografias, histórias que apontam para Ti. Nos ajuda, Senhor, a nos aprofundar no relacionamento contigo, através de todas essas experiências, através do conhecimento. Nos ajude a entender que o Senhor deseja se relacionar conosco, sim, porque o Senhor nos ama e deseja nos oferecer algo que vai além da matéria, algo que vai além até do tempo e do espaço. O Senhor deseja passar a eternidade conosco. Isso às vezes é difícil de entender na nossa mente limitada, na nossa mente falível de pecadores que somos. Mas humildemente, quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos colocamos em dependência nas Tuas mãos, nós recebemos de Ti, esse ser transcendente, onipotente, onipresente, o poder para enxergar coisas que estão sim além dos nossos olhos. Por favor, toca a vida de cada um de nós, de cada um que participou conosco aqui e coloca no nosso coração a certeza de que o Senhor nos ama e a esperança de que dias melhores virão. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Obrigada a todos vocês que participaram conosco aqui. Nós convidamos vocês para estarem então no próximo sábado, na Escola Sabatina, que será transmitida aqui no canal da Igreja de Santa Luzia, também lá no Facebook, né, da Igreja Central, no Facebook do Pastor Mateus também. E reforçando o que a Laísa disse, não se esqueçam de participar conosco. Depois a gente vai colocar aqui na página da igreja os links, e nós temos, né, divulgado, compartilhado com vocês no WhatsApp, por todos os grupos. Se não chegou até você, pode procurar a gente e dizer, né, vai ser no canal da Associação Mineira Sul, vai transmitir, o canal no YouTube vai transmitir, mas vai chegar a você. Se não chegar, nos procure e não fique de fora. Um feliz sábado para todos vocês.